Muito boa noite, caríssimos amigos. Faço questão de agradecer a presença, especialmente, mas não exclusivamente, afinal, a assistência é toda sempre bem-vinda, do Bruno, da Tainá, do Golfete, do Pedro, da Aline e do Kundari, sem esquecer do Mikael, que certamente ora pro nobis de longe, não estando presente. Aos que estão preocupados com o tempo, fiquem tranquilos, foi bom o insight, foi bom o brainstorm de início, e a minha apresentação certamente não vai ser longa. Pois bem. Hoje eu tratarei, portanto, como todos estão visualizando, do Beneficium Competentiae do sócio, tendo atenção que não se limita a esse destinatário, o Instituto. E eu, voltando às origens aqui do nosso grupo, que é uma alegria enorme para mim, com certeza, o programa pelo qual eu mais espero ao longo da minha semana, eu hoje vou fazer a apresentação de um artigo e talvez pela primeira vez tenha tido contato com esse, que é um grande professor lá do Largo de São Francisco, designadamente professor Inácio Poveda Velasco. O autor, e eu não posso deixar de fazer uma breve introdução, não integra o segmento, a área de direito romano do Departamento de Direito Civil da São Francisco. Hoje ele, na verdade, protagoniza a área de História do Direito da FDUSP. E essa área tem foco muito mais na parte de historiografia jurídica, história do direito luso-brasileiro, etc. Mas também pertence ao Departamento de Direito Civil. E, não obstante a isso, o autor tem na sua origem em Radice uma veia romanista muito forte, na medida que conta com numerosas publicações centradas no direito romano e talvez grande parte delas dedicadas a essas temáticas de proteção do devedor, especialmente ali depois da livre-docência desse professor, que ele escreveu e obteve no ano de 2000. Bom, e hoje a gente trata precisamente desse benefício de competência, que é uma das prerrogativas que alguns desses devedores dispõem. Para além disso, é interessante deixar, antes de mais, referido outros artigos, outros estudos centrais no estudo ou na análise dessa temática, desse instituto, nomeadamente, em primeiro lugar, o estudo de Antônio Guarino, La condanna nei limiti del possibile, de 1978. É um artigo volumoso e extremamente detalhado, talvez seja o estudo mais completo no que diz respeito àqueles exclusivos a esse instituto. Depois nós temos de Vincenzo Aranjo Ruiz, La Società in Diritto Romano, que é, na verdade, um livro, uma obra bastante conhecida, e ela, incidentalmente, como é certo, abarca o Beneficium Competentiae. E, por último, nós temos, enfim, como é bastante querido aqui pelo público do grupo, inclusive, o senhor Thomas Mark escreveu, em 1958, o artigo Sociedade Ercto Non Cito, mais especificamente para a revista Romanitas, que era publicada periodicamente no Rio de Janeiro, designadamente no ano de 1958. E aqui eu dou início. Bruno, por gentileza. Tenha atenção que nós trataremos hoje do Beneficium Competentiae, que é uma prerrogativa de um sócio numa actio pro sócio, e fazendo valer na ressalva o Kundari fez na última semana quanto à pronúncia do latim. Hoje ela vai ser absolutamente freestyle, mesmo porque é difícil falarmos até mesmo nesse conceito central na apresentação, societas ou societas, é difícil controlar o anseio de falar com a pronúncia mais próxima do português. Insta a fazer uma definição, um enquadramento relativo ao contrato social, o contrato de sociedade, que muitas vezes vai ser aludido ao longo da apresentação.
Antes de mais, portanto, a Societas Romana é um contrato consensual bilateral ou plurilateral, em virtude do qual duas ou mais pessoas, ou seja, os sócios, se obrigam a desenvolver em comum uma determinada atividade e a contribuir para ela com bens, operae, visando um fim lícito e determinado, dividindo lucros e perdas. Muito bem. Daqui nós extraímos, implícita e explicitamente, alguns elementos ditos essenciais na constituição desse contrato. Em primeiro lugar, figura o conhecido consensus, que nada mais é do que o acordo de vontade que os sócios formam em colocar em comum determinadas res ou de dirigirem o seu trabalho para essa realização de um fim comum. Agora, a voluntas sociorum, a vontade dos sócios, pode manifestar-se por qualquer forma, se tratando de um contato consensual, e deve ser contínua. Ou seja, o consenso manifesta-se em dois momentos. Em primeiro lugar, através do ânimos pela intenção das partes de constituir uma sociedade. Agora, um segundo momento, e é este o momento contínuo que deve se verificar ao longo da execução do contrato, affectio societatis, ou seja, o ânimos, o elemento psicológico contínuo de integrar a sociedade. Aqui nós temos uma passagem de Gaius que bem ilustra esse requisito, designadamente Gaius, livro 351, e diz que mane tautem societas usque donec in eudem sensu perseverant. Aqui acho que tem uma pequena gralha. Isto é, a sociedade permanece enquanto os sócios mantiverem este acordo, designadamente a affectio societatis. Pois bem, para além disso, a sociedade, sabemos, é inspirada na fraternitas, que é um valor que orienta toda a disciplina jurídica dessa relação obrigacional. E isso, como é certo, influencia, delimita, orienta todas as regras de que trataremos. A fraternitas cria, portanto, um vínculo de confiança recíproca, que justifica, inclusive, que a sociedade seja incomunicável. Daí, o brocardo, só que os meus não honest, que foi recentemente traduzido no Romanitas, grupo do qual eu muito gosto, em isto lá no dia 5017, 47. Próximo elemento diz respeito ao objeto, não somente constituído pelas coisas ou pelas atividades, as res ou operae, sendo essas operae uma atividade laboral, manual, intelectual, que os SOC aportam, ou seja, eles levam para a sociedade, podendo, de acordo ou consoante o objeto, essas sociedades serem sociedades de coisas, de trabalhos ou sociedades mistas. Em relação à finalidade, na verdade, trata-se do interesse comum que as partes têm, que os sócios têm, em obter, através do exercício dessa atividade, uma utilidade, uma vantagem patrimonial, que deve ser dirigida a todos os sócios. Daí, aliás, a proibição da exclusão da participação de um sócio em todos os lucros ou todas as perdas, o que se chama de Pacto Leonino, né? Aliás, em relação ao Pacto Leonino, esse nome deriva da fábula do leão, lá do Fedrus, que foi um escravo coevo Augusto, final do século I a.C., início do século I depois de Cristo, e ele tinha origem macedônica, viveu na Península Itálica, e esta referência, inclusive, consta nas próprias fontes. Diz, e aqui faço a leitura de uma tradução de García del Corral, refiere a Aristón, que respondeu Cássio, que uno no puede constituirse una sociedad tal que uno estuviera solamente la ganancia y otro la pérdida, y que se acostumbró a llamar leonina a esta sociedad,
y convenimos en que es nula una sociedad tal en la que no estuviera la ganancia y otro no estuviera la ganancia alguna, sino la pérdida, porque es muy injusto género de sociedad el de aquella por la que uno espere pérdida, pero no también lucro. Aliás, com relação ao Pacto Leonino, é possível dizer que expressamente proibiam as fontes a exclusão do direito de quinhoar nos lucros, mas não proibiam as fontes a exclusão, a possibilidade dos sócios convencionarem a exclusão do dever de suportar os prejuízos, os eventuais prejuízos. Pelo que pode provavelmente ter sido ampliada a proibição do Pacto Leonino no curso da história. Bruno, faça a bondade. Avançando aqui para os tipos de sociedades, e aqui eu me fiz valer da classificação de Girard, designadamente a classificação quanto aos fins das sociedades, elas podem, em primeiro lugar, serem universais ou particulares. As sociedades universais implicam, abrangem todos os bens presentes e futuros dos sócios, enquanto as particulares apenas parte do patrimônio dos sócios. Em relação às societas omnium bonorum, sociedade de todos os bens, é uma sociedade universal na medida em que os sócios contribuem com todos os seus bens presentes e futuros. E essa primeira tem origem no antigo consortium familiar, que surgia, enfim, é um instituto bastante antigo que surgia especialmente entre os filifamílias com a morte do seu respectivo pater. Aliás, disse que a societas nada mais é do que a transposição ou conversão, em termos mais simplificados, e também aberta à participação de estrangeiros, peregrini, desse antigo consortium ercto non quito. Aqui já misturei muito a pronúncia. Consortium ercto non quito, que, aliás, portanto, originou essa societas omnium bonorum. Bom, e a partir desta, as outras sociedades surgiram. Isso provavelmente aconteceu num período de grande expansão comercial que se verificou mais ou menos ali no século III a.C. A segunda categoria de sociedades universais seria essas societas omnium quae ex quaesto veniunt, ou seja, os sócios põem em comum apenas o produto do seu trabalho e o rendimento dos seus bens, o que exclui, então, os bens presentes e os bens futuros que são adquiridos a título gratuito. E isso tem, na sua origem, o agrupamento, o conjunto de escravos libertos de um mesmo dono, tendencialmente, que uniam esforços, já que não tinham eles patrimônio. Em relação às sociedades particulares, e essa contraposição desavaliosa ao longo da exposição, elas só abarcam uma parte da atividade e do patrimônio dos sócios. Dentro delas, nós encontramos as societas alicuius negotiationis, e dentro desta eram constituídas para uma determinada série de operações comuns, sendo elas de natureza comercial ou industrial, e em contraposição às societas unius rei, que eram constituídas para a realização de um negócio determinado. Bruno Pintidas. Dentro do contrato de sociedade, ou emergindo do contrato de sociedade, nós temos a tutela das partes e das relações obrigacionais dela emergentes, através, especialmente dos actiones é complicado, né? Actiones, designadamente actio comune dividundo, que respeitava ou visava a liquidação e a divisão dos bens sociais depois da extinção das societas, por exemplo, pela realização do seu fim ou por acordo de todos os sócios. E, para além disso, tínhamos também a actio pro socio, que é central nessa nossa exposição. Ela é, na verdade, uma ação geral de prestação de contas que visa o cumprimento das obrigações assumidas
lá no contrato de sociedade, como no caso das obrigações de entradas ou das obrigações em indústrias, as entradas em indústrias a que os sócios se vinculam. Bom, essa actio pro sócio tinha base num iudicium bona fidei, ou seja, o iudex não sendo tão somente nisso que consiste o conceito, mas aprecia todas as relações entre o demandante e o demandado. Muito bem. Além disso, além dessa apreciação, além de se tratar de uma ação de boa-fé, é interessante ressaltar que se trata de uma ação que tem como consequência a declaração de infâmia, ou seja, de infâmia, dada a ruptura da relação de fraternidade. Tratava-se também de uma pena acessória e tinha como consequência, talvez ainda mais grave do que a própria condenação, a condenação principal, a degradação da honra do condenado, de modo que ele esteja assim, de modo que seja assim a sua capacidade jurídica limitada. Por outro lado, e tá aí o objeto aqui que nos propomos tratar, o sócio devedor, neste caso, beneficiava ou gozava do beneficium competentiae. Isto é, a condenação a que ele eventualmente fosse sujeito não podia superar o limite das suas possibilidades financeiras. Ou seja, o sócio, nesse caso, vai ter uma condenação in quod facere potest, no que ele pode fazer. Ótimo. Então, depois de criada essa actio pro socio para as relações de conflito entre romanos e peregrinos, ou entre peregrinos, ela posteriormente, uma sociedade consensual, foi reconhecida entre os cidadãos e ficou plasmada no Edito do Pretor Urbano, que, como sabemos, por sorte, foi reconstruída por Otto Lenel, lá em 1883, primeiramente, salvo engano, a edição definitiva, a terceira edição é de 1927, acho. Então, faço aqui a leitura do que Otto Lenel nos entregou como presente. Tendo Aulo Agélio entrado em sociedade universal com Numério Negídio, que Numério Negídio, somente até onde puder pagar, seja condenado em boa-fé a dar, fazer ou prestar em favor de Aulo Agélio. Se não parecer, se non paret, absolvitur. Muito bem. Bruno, por gentileza. Muito bem. Para além disso, é interessante ressaltar, antes de avançarmos no âmbito do contrato de sociedade, que existiram outras manifestações do beneficium competentiae. Aliás, sobre elas também se debruçou o professor Poveda Velasco. Tenho escrito acerca de outras 3 manifestações, assim foi dito, respeitantes a esse instituto. E, aliás, o beneficium competentiae, essa própria denominação, na verdade, de acordo com Zimmermann, começou a partir do século XVI. Então, a ela nos reportaremos também como uma responsabilidade limitada, que, como eu disse, não se limitava a contrato de sociedade, a actio pro sócio. Mas, não obstante, essa provavelmente é a mais antiga das manifestações da responsabilidade limitada encontrada nas fontes, e ela provavelmente inspirou as outras, as subsequentes. Pois bem, nesse caso, nesses outros casos, os devedores podiam ser condenados in quod facere possum, naquilo que eles podem fazer, em virtude do beneficium competentiae, mas a finalidade do instituto, consoante o período, variou. Enquanto na época clássica o beneficium competentiae visava muito mais evitar a execução pessoal do devedor, de modo que ele não fosse condenado judicialmente a pagar mais do que tinha, mais do que seu patrimônio permitia, no direito justinianeu, e aqui em nome da fraternitas, da irmandade
e talvez até mesmo faça aquele cariz ultra intuito personae da obrigação, aqui visa-se muito mais que o sócio não seja privado dos seus meios indispensáveis de subsistência, caso ele tivesse que cumprir integralmente a obrigação. Então, visa-se, como aqui é referido, que o devedor não seja reduzido à miséria. Muito bem. Em relação a isso, aliás, é interessante observarmos que nos ordenamentos jurídicos modernos foi afastada ou, enfim, secundarizada essa ideia de solidariedade direta entre credores e devedores, ainda que tenham um vínculo precedente em relação à constituição da obrigação, como é o caso dos sócios, ou de pessoas com relações familiares, e em relação a isso, um ou outro ordenamento jurídico, como o chileno, tem valiosas exceções, interessantes, mas a solidariedade direta foi, ou é, tendencialmente substituída por mecanismos públicos de solidariedade indireta, portanto, como é o caso da própria segurança social. É por esse motivo que o benefício de competência desapareceu em grande parte dos sistemas, dos ordenamentos jurídicos. Mas, naquela altura, e agora já avançando nessas outras manifestações, encontrávamos ao lado do sócio, obviamente, quando os débitos são decorrentes do contrato de sociedade entre os sócios. Também, e aqui no período clássico, os soldados, com relação a todos os seus credores, os ascendentes, os patronos e os maridos, e agora com referência, obviamente, aos seus descendentes, aos libertos e às mulheres, respectivamente. Motivo pelo qual, por exemplo, na Actio Rei Uxoriae, o marido tinha o benefício da competência, de modo que ele não pudesse ser condenado além da medida das suas possibilidades financeiras. E, por último, também, não menos importante, o doador, no que diz respeito ao donatário, pelo cumprimento da doação. Não podia ser condenado em mais do que podia. E aqui me faço valer arvoro-me num fragmento das Institutiones. Mas se alguém acionar um ascendente ou patrono, idem se um sócio mover a outro ação de sociedade, o autor também não consegue mais do que o que pode fazer o seu adversário. Dá-se a mesma coisa quando alguém é acionado em razão de sua própria doação. Muito bem. Podemos avançar, por gentileza. Agora, focando especificamente no âmbito do beneficio competentiae, do sócio, é interessante observarmos ou tentarmos constatar, em primeiro lugar, o momento do seu surgimento, e aqui existem, como é certo, graças à fantástica jurisprudência dos últimos séculos, e, para além disso, os contornos, ou seja, os limites, os requisitos dessa figura. Em relação à origem da figura, é interessante referir que ela pode ter sido introduzida juntamente com a Actio pro Socio, ou seja, com a parte constitutiva da fórmula que constava lá no edito, ou então ela pode ter sido uma criação posterior, tendo a bondade ou a justeza da solução sido identificada posteriormente. Nada obsta. Aliás, Antônio Guarino, como eu referi antes, uma autoridade nessa temática, crê que a Beneficium foi uma criação posterior. Isso porque ele não consegue entender, ele não vislumbra sentido que, numa época de grande crescimento, florescimento comercial, e aqui ele refere às primeiras décadas do século II a.C., o provável momento da introdução dessa ação, que, enfim, as alianças comerciais e todo o fluxo de comércio realmente não pudesse ser atrapalhado, ou até mesmo, ou pelo menos fortemente ameaçado
pela permanente possibilidade de o sócio ser condenado de forma limitada, ou seja, naquilo que ele puder. Como assim? Isso porque as sociedades eram constituídas pelo nu dos consensos. Ou seja, era totalmente baseado na confiança, na fidúcia, e por esse motivo dependiam de uma efetiva proteção, tutela jurídica. Por esse motivo, o Guarino entende que a responsabilidade limitada, na verdade, havia nascido não no início, ou não na criação, na introdução da Actio pro Sócio, no Edito do Pretor Urbano, mas num momento posterior de mais fragilidade ou insegurança do comércio, designadamente e provavelmente no século I a.C. Pois bem, sendo então provável que a condenação limitada foi introduzida, na verdade, numa época posterior à criação da ação de sociedade, como traduziu aqui o Coelho Rodrigues, o professor Arandio Ruiz, Vincenzo Arandio Ruiz, opina, não tendo sido, portanto, cristalizada, plasmada na fórmula edital ab initio ab ovo, o benefício, na verdade, foi colocado ali em apenso, ou seja, a posteriori, como uma cláusula à parte. Outra divergência ou querela interessantíssima que convida ou enseja a análise da romanística diz respeito à abrangência do benefício. Isto é, qual sócio beneficia dessa responsabilidade limitada? Será que se trata apenas do sócio das sociedades universais, omnium bonorum, ou também beneficia o sócio de toda e qualquer sociedade, como, por exemplo, as sociedades particulares? Interessante que a dúvida assenta em dois fragmentos do mesmíssimo jurisconsulto. Acredito, infelizmente, que o segundo fragmento tenha sido omitido aqui no PowerPoint por algum motivo, mas eu vou proceder à leitura de ambos os fragmentos. Aliás, não vou proceder à leitura. Será que a gente pode tentar colocar no PowerPoint de novo, pausar e depois continuar a gravação? Acho que fica melhor. Era para estar aí. Eis que essa querela doutrinária assenta em dois fragmentos do mesmíssimo jurisconsulto, ou pianos. O primeiro fragmento é mais abrangente e ele inclui, ou parece admitir, a responsabilidade limitada em todas as sociedades, não apenas as universais. Enquanto o segundo fragmento é mais restritivo. Vou fazer a leitura dos dois, consoante a tradução do professor. É certo o que diz Sabino, que mesmo não sendo sócio de todos os bens, mas de uma só coisa, devem, não obstante, ser condenados na medida de suas posses ou do que teriam podido pagar se não tivessem agido com dolo. Isso é muito razoável, se é verdade, que a sociedade implica, como parece implicar, numa relação, em certo modo, de fraternidade. Em relação ao segundo fragmento. Há os que são condenados no que possam pagar, ou seja, sem dedução de suas dívidas. E estes são, entre outros, os seguintes, os demandados pela ação de sociedade. Entenda-se, o sócio de todos os bens. Ou seja, aqui exclusivamente aos sócios das sociedades universais. Pois bem, se ao mesmo o piano, que ao mesmo tempo admite a responsabilidade limitada ao sócio de quaisquer sociedades, e, por outro lado, limita o benefício incompetente aí do sócio ao sócio das sociedades omnium bonorum, então, ou o piano está de sacanagem, ou houve no meio do caminho uma interpolação.
E como o estudo do direito romano pressupõe, até já espera o desafio ou a arte de enfrentarmos, entendermos a harmonia das contradições, como alguém já disse, é importante tentarmos identificar as correntes relacionadas à interpretação dessas duas contradições expostas. Em primeiro lugar, alguns autores vislumbram que o Ulpiano acompanhava Sabino na concessão do benefício a todos os sócios, ou seja, pela indistinção entre sociedades universais e particulares, e dessa forma defendem que o segundo fragmento foi interpolado por um intérprete pós-clássico, que na verdade visava restringir a incidência desse benefício. E aqui figuram Guarino e Otto Lenel. Para alguns outros autores, a orientação clássica e a orientação de Ulpiano era uma orientação restritiva. E aqui nós temos Aranjo Ruiz e Levé. Dessa forma, eles entendem que esses emblemata triboniani, ou seja, as interpolações a quando da compilação de Justiniano, elas, na verdade, estenderam a solução para toda e qualquer espécie de sociedade. Mas, originalmente, ou seja, no direito clássico, era tão somente o sócio de uma sociedade universal que dele beneficiava. É verdade. Todos concordam que, em época justinianeia, o benefício competente era concedido ao sócio de toda e qualquer sociedade. Ou seja, resta a nós descortinar se no direito clássico o Instituto já tinha essa abrangência. E esse é o nosso momento aqui de caças e interpolações. Curiosamente, nesse caso, enfim, embora visemos a contraposição entre o direito clássico e o justinianeu, arvoramos-nos em dois fragmentos deste que é considerado o último dos clássicos, ou, de acordo com Dors, um pré-pós-clássico. Pois bem, a querela entre a aplicação a todas as sociedades ou apenas a sociedades universais também é bastante interessante, porque permite-nos entender de que forma refletiu nos fragmentos essa querela que é anterior, inclusive, a Sabino, ou seja, lá na primeira metade do século I antes de Cristo. Ou seja, Sabinus, que se manifestou favorável à concessão do benefício, enfrentou, como é certo, bastante resistência e não sabemos se era essa a comunes opinião. Em relação à corrente que defende a autenticidade do primeiro fragmento e, portanto, a interpelação do segundo, e aqui nós temos Guarino e Lenel, defendendo, portanto, a indistinção entre os tipos de sócios. Em primeiro lugar, eles vislumbram que aqui existe uma notória interpolação, uma glosema, porque interpolação pós-clássica, adotando a terminologia, embora já contestada aqui nesse canal, especialmente pelo latim que foi empregue. Em primeiro lugar, porque de acordo com esses autores aqui, não fica em primeiro lugar justificada a transição da referência plural, ou seja, dos sócios, para a referência singular, e isso ao longo do discurso, também fazendo uma comparação sistemática com os restantes fragmentos do texto original, para além de estar visivelmente em apenso a parte esse aposto, entenda-se, o sócio de todos os bens, ou seja, poderia ter sido facilmente ali introduzido a posteriori, e disse que, ao contrário do que deveria ser, Sócios aqui está no acusativo e não no nominativo. O que poderia ser uma, enfim, falha que acusaria ou que denunciaria a inautenticidade do fragmento. No entanto, Levé, que é um autor francês
de uma monografia dedicada ao tema, uma monografia bastante antiga, aliás, lá de 1927, acredita que esse argumento, na verdade, é insuficiente para desautorizar a autenticidade, a originalidade desse fragmento. Aliás, ele defende que são várias as fontes, jurídicas ou não, fontes literárias, que recorrem a essa construção, enfim, substituindo o nominativo pelo acusativo, e por esse motivo ele conclui que o segundo fragmento é de Ulpianus, embora também reconheça a possibilidade de ter havido uma ou outra alteração na sua construção, mas tão somente de cariz formal. Antônio Guarino, ainda defendendo a inautenticidade, defende também a fiabilidade, a possibilidade de a razão do primeiro fragmento aqui apontado. Isso porque, embora essa palavra aqui apontada como um indício enorme de interpolação, quod modo, a semelhança de outras, como enim, rationem, e algumas palavras que indiciam, que denunciam poder ter havido alguma interpolação, diz que faz total sentido, naquele caso, ter sido essa comparação colocada pelo autor originalmente. Disse, hoc enim summam rationem habet, cum societas ius, quoda modo fraternitatis in se habet. Ou seja, aqui ele visa evidenciar que existe uma analogia entre a sociedade e essa relação de fraternidade. E, portanto, pessoas vinculadas por essa relação de fraternidade. Diversamente, existe aquela segunda corrente que defende a autenticidade do segundo fragmento e a interpolação do primeiro. Em primeiro lugar, o Vincenzo Arranjo Ruiz defende que a referência originária da responsabilidade limitada é, obviamente, dirigida às sociedades universais, não incluindo as particulares. Isso porque só apenas estas, as universais, é que são caracterizadas por um vínculo de confiança estreito, para além de não terem um interesse lucrativo absoluto ou especulativo. E é por esse motivo que elas são filhas da origem do contrato de sociedade. Enquanto, portanto, nas sociedades particulares, existe muito fortemente um intuito lucrativo. E por esse motivo, seria totalmente razoável, adequado constatarmos a exclusão, ainda que apenas originalmente, da atribuição, da concessão da responsabilidade limitada ao sócio de uma sociedade particular, que tem, na verdade, a finalidade de uma única empreitada, de um único conjunto de negócios, sem pressupor essa relação de confiança tão forte quanto nas sociedades universais. Para além disso, o autor antes citado, Levé, francês, faz alguns apontamentos de natureza formal e, mais uma vez, ataca os indícios de interpolações nesse primeiro fragmento, especialmente pelo emprego daqueles termos já antes mencionados, que vulgarmente aparecem quando os homens de Triboniano atacavam nesses que ficaram conhecidos como emblemata Triboniani, ou seja, o legado de Triboniano, né, os rastros da compilação, da compilação. Dentre as quais as palavras especialmente aqui aparecem, quoda modo, essa analogia que, na opinião dos dois autores, é fraca e visa tão somente forçar a extensão, a abrangência desse instituto. E diante de tudo isso, o professor Poveda Velasco adere a essa última corrente, de cariz restritivo, obviamente dedicada ao direito clássico, reconhecendo que no direito justineneu, os sócios de todas as sociedades desse benefício já gozavam. Agora, constata-se dessa forma que o benefício foi introduzido no começo, na actio pro sócio, para beneficiar apenas
o sócio das societas omnium bonorum. E isso se manteve no direito clássico e pós-clássico, apesar de pressões e de divergências para ampliação dessa aplicação. Ou seja, nada obsta que escolas jurisprudenciais, especialmente a sabiniana, tenham sido partidárias do outro entendimento, proclamando a aplicação mais abrangente. O que pode, por exemplo, incluir Sabino e até, quem sabe, o próprio Ulpianus, que pode ter tido alterada a sua opinião em 530. Isto, como já referido, porque as sociedades, e só as sociedades universais, caracterizavam-se plenamente pela relação especial de confiança, o que, aliás, é referido aqui no primeiro fragmento, ius quodamodo fraternitatis. Isso não se verifica nas sociedades particulares. Muito bem. E isso, aliás, baseia-se no caráter de filiação das sociedades universais ao consortium fratum suorum, ou seja, aquelas sociedades baseadas nos vínculos familiares que, por primeiro, deram origem à tratativa desse instituto. Assim, o autor conclui que a responsabilidade limitada, dirigida ao sócio, foi introduzida em cláusula especial, em cláusula em apenso, cláusula anexa, provavelmente lá nos finais do século II ou nas primeiras décadas do século I, em favor do sócio da sociedade omnium bonorum, ou seja, originalmente de limitada ou restrita à aplicação, e era concedida pelo pretor causa cognita. Bruno, o nosso último slide. Causa cognita, aliás, diz respeito ao juízo, à apreciação feita pelo magistrado que exigia um exame em concreto. Ou seja, era um tipo de apreciação que permitia ao magistrado concluir pela existência ou não de razões suficientes, de razões boas, para favorecer o réu, para favorecer o demandado naquela situação. E especialmente duas circunstâncias eram consideradas pelo pretor, o que fica plasmado aqui no fragmento de Gesto 42.1.22.1. Mas o que se diz em relação aos sócios, que também são condenados no que podem satisfazer? Diz o pretor que o fará com conhecimento de causa, mas o conhecimento de causa versará sobre isto, para que não se auxilie quem nega que é sócio ou quem está obrigado por virtude de cláusula de dolo. Essa tradução, embora não tenha sido ali registrado, foi feita pelo professor, insigne professor Antônio Santos Justo. E, portanto, resulta daqui que duas circunstâncias são especialmente valoradas. Uma delas é o comportamento fraudulento do sócio, na medida em que ele falsamente nega a sua condição de sócio. Ou seja, aqui visa-se não favorecer, não sancionar, mas não favorecer, de forma a responder integralmente, aquele que nega um contrato de sociedade que efetivamente existiu, dada a má-fé manifesta desse meio de defesa. Isso, aliás, fica presente num outro fragmento interessante de Paulus, presente no livro 17, título 2, fragmento 67, parágrafo 3º, que diz o seguinte: o sócio é condenado ao que possa pagar somente se reconhece ter sido sócio. Muito bem. Para além dessa situação, como ele referido, é também valorada a existência de uma eventual cláusula dole, cláusula de dolo, pela qual o sócio podia ter se obrigado. Muito bem, e já me dirigindo aqui ao final da apresentação, no que respeita às consequências dessa condenação limitada, dessa responsabilidade limitada,
Existe também uma outra divergência respeitante aos efeitos patrimoniais ou pessoais da condenação em que teve lugar o benefício incompetente. Ou seja, quando o sócio é por ele favorecido, em princípio, ele evita a execução pessoal, o abonorum inditio, a venda dos seus bens, mas ele não evita a nota de infâmia que a ele é atribuída. Ou seja, em princípio, embora autores afirmem que também era possível o afastamento da nota de infâmia, e perfilhando esse posicionamento, nós temos Mário Talamanca, nada mais, nada menos. Mas, em princípio, os efeitos dessa condenação limitada são exclusivamente patrimoniais. Aliás, nesse sentido, aqui no fragmento de Julianos, em Digesto 321, nós temos a actio pro sócio figurando como uma das primeiras ações a serem citadas no âmbito daquelas ações que acarretam infâmia, como é possível visualizar. Bom, aliás, a romanística enxerga que a infâmia era exatamente o principal mecanismo jurídico-social, por que não estritamente jurídico, que visa a garantia das obrigações sociais. Ou seja, o fato da actio pro sócio ser uma actio famosa e a simples possibilidade do sócio sofrer a infâmia, que era uma degradação da sua honra e um fator de limitação da sua capacidade, seria suficiente para que o sócio pensasse bem, ou para que o sócio sopesasse e ressopesasse. Antes de decidir assumir um compromisso social, assinar ou, enfim, aderir, porque não necessariamente assinar, a um contrato de sociedade. E, para além disso, durante a execução do contrato, que ele tivesse a diligência exigida e o cuidado para não ocasionar prejuízos ao outro sócio, de uma forma, ou atuando de uma forma ainda mais protetiva, segura, dos direitos dos sócios. Esse mecanismo do que a efetiva responsabilização. A razão de ser desse não esquecimento, não marginalização da nota de infâmia era que essa relação contratual era totalmente fundada na fidúcia, ou seja, a confiança que deveria ligar reciprocamente os sócios. E, sendo ela violada, havia uma ainda maior, uma violação agravada dessa fidem fadere, ou seja, a quebra da fides. Como antes referido, é interessante notarmos que o benefício incompetente foi marginalizado ou preterido em quase na totalidade dos ordenamentos jurídicos, exatamente pela preterição dos mecanismos de solidariedade direta e pela instituição, a partir do Estado Social, de mecanismos públicos de solidariedade indireta, mas ele ainda tem alguns reflexos dos ordenamentos jurídicos, até mesmo latino-americanos. Em homenagem ao Bruno, insigne estudioso presente na sala, é interessante referir que o ordenamento jurídico chileno até hoje faz referência a esse instituto, designadamente no artigo 1625 do seu Código Civil, que diz o seguinte: beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores para no ser obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoseles, en consecuencia, lo indispensable para una modestia subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de devolución cuando mejoren de fortuna. Esse mesmo conceito, obviamente com adaptações, fica plasmado no Código Civil da Colômbia, do Equador, de El Salvador, de Honduras e também do Código Civil argentino. Nesse caso, é como se o credor proporcionasse ao seu devedor alguma subsistência ou algo para sua subsistência.
Não obstante, é um privilégio, um privilegium, em rigor. Porque o benefício, obviamente, não é concedido a todos os devedores, sob pena de termos uma total insegurança jurídica. Mas tão somente a alguns devedores em relação aos quais exista uma pré-relação antes da constituição do vínculo, como é o caso dos familiares, em relação a esse elenco. É taxativo o Código Civil chileno, no seu artigo 684, e concede o beneficium às seguintes classes de devedores: aos descendentes e ascendentes, ao cônjuge do credor, aos irmãos do credor, aos doadores em relação a notários e aos sócios, mas tão somente em ações que emergem do contrato de sociedade, como é o caso das obrigações de entradas, entre outras. É aqui que eu paro. Quase uma hora até, achei que ia ser menos. Falou que ia ser rapidinho, mas teve profundidade e bastante didática a apresentação. Eu gostei bastante. Dá-lhe, Vitor. Valeu. Obrigado, Aline. A autoridade em matéria de didática nesse grupo. Vitor, não sei se vai ser um comentário que vai agregar muito à apresentação, mas primeiro eu queria te parabenizar também pela apresentação. Você disse que ia ser simples, mas não é simples. Tanto que, normalmente, a gente, quando está estudando contratos, né, no direito romano, a gente foca, não sei, na compra e venda, sabe? A gente foca em outros contratos que não sejam a sociedade, até porque a sociedade no direito romano parece ser uma figura diferente. Eu mesmo estou com o famoso Thomas Mark, porque não sei se essa informação está correta que está no Thomas Mark, mas aparentemente o conceito de sociedade em Roma, do contrato de sociedade, é diferente do conceito que a gente tem hoje. Né? O Thomas Mark ele fala que, por exemplo, na questão dos bens da sociedade, né, que os bens da sociedade não pertencem a uma pessoa jurídica da sociedade formada pelo contrato de sociedade, mas a universalidade de pessoas que constituem essa sociedade. E, tanto que eu tentei procurar aqui no meio qual que seria a diferença de personalidade jurídica e o contrato de sociedade no direito romano, e para a gente, no direito moderno, podem parecer coisas uma se associa a outra, mas não necessariamente no direito romano. O direito romano, se não me engano, tem 3 tipos de pessoas jurídicas privadas. Se não me engano, eu não vou conseguir achar agora. Mas eu acho interessante a gente, primeiro, ter uma distinção, né, do que seria no direito moderno, no direito romano. O contrato de sociedade continua sendo plurilateral e tal, mas tem suas peculiaridades. O segundo, né, no benefício em si, nas aulas de direito comercial, a gente acaba nunca vendo isso, sabe? Porque talvez não interesse a narrativa dos professores do departamento de direito comercial, não sei. Mas a gente não vê esses precedentes mais remotos, né? Dessa responsabilização limitada, entre aspas, ao que o sócio pode fazer, né? Eles sempre citam a questão das navegações, que nas navegações se vendia a parte do que pode se ganhar, mas eles nunca mencionam isso. E eu acho que
talvez seja uma escolha histórica, né, do direito comercial, talvez até por birra aqui no direito brasileiro, por separar do direito civil, mas eu acho importante a gente saber desses precedentes, porque a gente vê, olha, não é uma invenção tão recente assim, já existem alguns precedentes no próprio direito romano. Então, de novo, parabenizo o Vitor pela apresentação, foi perfeita, foi sintética, apesar de você ter achado que falou bastante, eu achei que para um tema dessa profundidade foi sintética, foi didática, e é isso. Obrigado. Que baita, Golfete. Te agradeço muito pelos cumprimentos todos. Sou realmente muito grato. Fazendo alguns comentários muito breves, eu estou totalmente de acordo. Acho que falei um pouco, mas mesmo porque a apresentação foi a favor do Azul e de impromptu, para usar a terminologia aqui, a expressão de Chopin. Quase de improviso, eu há pouco tempo decidi fazer a apresentação e a ela me dediquei por mais ou menos 2 dias, ontem e hoje, e ontem muito pouco. Então foi muito hoje, eu estava acabando o PowerPoint aqui minutos antes, e no que diz respeito ao esquecimento proposital, como é certo, do direito romano da menção, no ensino do direito societário, eu reconheço que existe uma grande diferença entre os dois períodos, dada a falta de personalidade jurídica, em regra, das pessoas, das sociedades do direito romano, com exceção das sociedades publica norum e argentarum, as sociedades de cobradores de impostos e, enfim, banqueiros, né? Ambas caracterizadas por ter uma função, uma importância pública, ou uma relevância para o Estado muito forte, então somente por isso tinham essa responsabilidade limitada da separação do patrimônio da pessoa coletiva e das pessoas que integravam a sociedade. Enfim, então a razão existe, como é certo, mas reconheço e vislumbro grande valia no estudo desse instituto que se centra no direito das obrigações para o enquadramento dogmático do contrato de sociedade, do direito societário, que conhecemos e bem conhecemos. Eu achei o tema bastante interessante e com bastante coragem que o Vitor teve, porque, como a gente sabe, falar de direito societário, ainda que seja só pinceladas no direito humano, não é para qualquer um, né? A gente está acostumado sempre a ver sempre o enfoque canônico que moldou o direito societário, então falar sobre sociedade no direito humano é sempre algo muito corajoso. Mas a respeito especificamente do tema sobre o benefício da competência, né? Eu não acho que eu achei o Instituto muito interessante, já tinha lido algumas vezes, mas bem pouco mesmo. Só que até que ponto isso não existe hoje no Brasil, ainda que não sob o auspício de um instituto jurídico propriamente, mas eu acho que a todo momento que o Código Civil e o Código de Processo Civil fala de proporcionalidade, está íncito o benefício da competência. Um juiz, quando ele é muito discutido isso em ações indenizatórias, né? Qual que será o valor da indenização? Não é só a respeito do dano, mas sim da capacidade daquele que irá indenizar. Então, quando a gente fala de uma empresa colocar uma indenização baixa, não é apenas uma questão de quanto vale, quanto pecuniariamente a gente pode compensar o dano, mas sim até que ponto vai ter aquele caráter repressivo. E pensando ao contrário, até que ponto, quando a gente fala de indenização para pessoas físicas, você ultrapassar um valor razoável, a gente passa, na verdade, só da questão do se é possível ou não. A questão é que não é executável. Então, o processo por si só, que ele é procedente, mas que ele não é executável, ele não tem nenhuma eficácia jurídica. Então, eu achei muito interessante, acredito que o legislador ele poderia incorporar, sim, os civilistas têm muito a aprender com esse instituto, eu mesmo não conhecia com essa profundidade que o Vitor nos apresentou,
mas eu também não acho que a gente se distancia tanto quando a gente fala em proporcionalidade, que é um tema recorrente que você lê a cada página de um livro de direito civil. Que baita comentário, Tana. Eu, aliás, li muito em comentários e, obviamente, em escritos bastante pesados e não de improvisos como o teu. Então, te cumprimento também por imediatamente ter relacionado com o direito moderno brasileiro e outras tantas pessoas apontando a mesma constatação que no direito moderno brasileiro e português, com certeza, existem reflexamente, por ricochete, por reflexo, uma incidência dessa forma de pensar. Não apenas, por exemplo, na apreciação e na fixação de uma obrigação de alimentos, mas também, por exemplo, e como eu vi antes aqui referido, posso mandar a bibliografia, que é interessante, é curiosa, até pela própria cláusula rebus sextantibus, ou na excessiva onerosidade, ou seja, em situações em que se torna excessivamente oneroso o cumprimento integral, o cumprimento do que é devido por parte do devedor. Então, são incidências, como é certo, indiretas e talvez tenham sido inspiradas, sim. Estou de acordo contigo. Bom, Vitor, parabéns. O tema realmente incrível e atual, né? Como tu mesmo mostrou, ainda está presente em alguns ordenamentos. O direito empresarial, embora ele não esteja exatamente dentro do direito romano, é como se ele tivesse sido feito por vários pedacinhos do direito romano, né? A questão da representação e tudo. Até mesmo, às vezes, quando eu vou estudar direito de família e ver aquela questão da casa, né, do pater famílias, como se relacionam os poderes ali, né, em questão de gestão dos negócios, tudo isso me faz lembrar do direito empresarial moderno, né, das sociedades modernas, e nesse caso também é um deles. Então, parabéns, gostei muito da apresentação. Obrigado, Bruno. Se é me permitido fazer um comentário também, antes de mais parabenizar o meu colega, e queria fazer duas observações, uma relacionada ao direito comercial. Pedro, tenho até medo. Não são críticas, pelo menos não a sua apresentação. Tô brincando. Mas a primeira é uma crítica aos comercialistas, do modo geral. Eu acho que, de uma certa forma, a apresentação que nos trouxe hoje desmascara uma grande falácia que eles tentam passar como uma grande genialidade deles, que nada mais é do que o levantamento da personalidade jurídica das sociedades comerciais. Eu acho que eu tenho um livro sobre isso aqui. Pois tem. É um livro bem bonito, do professor Menezes Cordeiro, o levantamento da personalidade coletiva. E é engraçado que você estudou o tema e aparece como uma grande novidade, algo quase que genial e inovador. Dizer, temos aqui uma personalidade jurídica, mas em casos especiais conseguimos suspendê-la para responsabilizar o sócio, quando eles vão numa atitude que é completamente contrária à juridicidade. E se você for ler nos comunistas, é muito curioso porque eu, pelo menos, noto isso mais no tom, né? Geralmente não dizem isso muito diretamente, mas eles geralmente são um bocado mais críticos à concessão de personalidades jurídicas às sociedades comerciais de um modo tão lato como temos hoje. Não quero dizer que não deveria ser assim, certamente. Cumpre exigências do tráfico jurídico que são fulcrais para a sociedade no momento histórico que vivemos, mas a verdade é que, na verdade, deixamos pessoas escapar de atos que são da sua responsabilidade. E aí a questão que se impõe à juridicidade é até que limite o tráfico jurídico atura e até que limite isso não é aturável. Isso, sem dúvida, vai estar muito relacionado aos princípios que entram em jogo, ou, nomeadamente, quais princípios são violados e quais princípios precisam ser sustentados, mesmo levantando a personalidade jurídica, que não deve ser absoluta. E realmente no direito romano, vocês estão bem, os casos em que ela existe são essencialmente por interesse público. O
o que faz uma grande diferença das sociedades comerciais que temos, das sociedades, das pessoas coletivas que temos hoje em dia. Eu lembro de direito comercial, acho que no livro do professor Coutinho de Abreu, não sei se conhece, mas ele tem lá um levantamento dos números das sociedades que temos aqui. É interessante, se quiser dar uma olhada naquilo depois. E o segundo comentário é porque eu, por acaso, também tive a estudar recentemente, não especificamente, mas me deparei com benefício competencial no caso da Bonorum Venditio, justamente por ser um daqueles casos de in bonis habere, ou propriedade pretória, e também estava lá implícito, se eu não me engano, e por acaso essa parte não tenho certeza, então não ponho muita fé nessa primeira observação. Vão estudar se tiverem interesse pelo tema, mas se eu não me engano, nos casos de Bonorum Venditio, se o devedor executado fizesse a bonorum cessio, ou seja, disponibilizassem logo todo o seu patrimônio para os credores, ele gozava do benefício, mas eu não certo dessa hipótese. O que eu tenho certeza é que, depois da bonorum venditio realizada, ele gozava do benefício em competência durante um ano após a execução. E era justamente para dizer que, nesse caso, existe uma continuidade muito nítida no que é o processo executivo, não sei como é o brasileiro, mas pelo menos no português até hoje em dia. Então, sendo assim, esse benefício trouxe cá um recorte dele que é extremamente interessante, porque realmente convoca particularidades e talvez até uma certa crítica ao direito comercial moderno, mas ele, na verdade, enquanto estudo transversal aos diversos ramos do direito, como diríamos hoje, certamente não foi essa a concepção romana, representa uma exigência constitutiva da própria juridicidade, que, como a Tânia teve a oportunidade de nos dizer, na verdade é a proporcionalidade. É a exigência de cingir as regras jurídicas ao seu confronto com a realidade. E aqui aproveito para fazer a defesa, como sempre, das concessões jurídico-filosóficas da minha escola, mas não só. Mas que, mais uma vez, eu acredito que é a boa tese de que não existe aplicação lógico-subsuntiva, porque todo caso carrega uma carga de particularidades que o tornam insubsumível, se me permitido aqui criar uma palavra. E pronto, eu acho que já foi além dos meus 2 comentários. De modo geral, parabéns. O tema é interessantíssimo. Que baita, Pedro, especialmente em relação à questão do direito executivo. Eu concordo, subscrevo integralmente a parte crítica dirigida à comercialística, integralmente, mas em relação ao processo executivo, realmente, parando para pensar, está aí, totalmente. Não um instituto quatale, mas a ratio subjacente a ele está transversal, está distribuído ao longo do direito. Desculpa. É que costuma-se dizer muitas vezes que os romanos pensaram nas coisas, mas não deram nomes, né? Nesse caso, eles deram um nome e hoje em dia a coisa existe, só que com um nome diferente. Pode ser. Mas não fiquem me dando muitas sugestões sobre isso, não, porque eu não tenho grande interesse. Confidenciei aos colegas que eu cheguei no tema porque queria estudar alguma coisa de direito comercial. Eu, como Pedro antes, bem